Olá Brasil, olá você aí de casa! Vocês pediram muito pra eu fazer um vídeo de euforia, como vocês quiserem chamar. E é óbvio que eu ia fazer, eu só tava esperando a temporada acabar. Inclusive eu quero fazer mais um vídeo, que eu não sei se vou fazer ou não, então vou ficar aí de surpresa sobre as partes mais técnicas da série que eu amei muito. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já dá um like, se inscreve aqui no canal e compartilha com seus amigos que me ajuda muito. Esse vídeo não contém spoilers e no finalzinho do vídeo, quando eu começar a falar com mais spoilers, aí eu aviso vocês. Coisas técnicas que eu falo que eu amei muito, começando pela fotografia, que sempre tem uma dualidade entre o azul e o rosa, entre o verde e o laranja. Geralmente azul e rosa, azul e vermelho, mas tem alguns momentos, principalmente no último episódio, que tem um pouco dessa coisa mais laranja com verde também. Outra coisa que é muito bonita é que eles conseguem fazer uma iluminação que favorece muito as coisas brilhantes, né? Os glitters, os paetês, os pompons das cheerleaders. A fotografia favorece isso e quer mostrar isso, né? Quando a Rue e a Jules estão com aqueles glitters na cara e tendo uma viagem louca, eles fazem uma iluminação que tem bastante jogo de luz e sombra para poder favorecer esse tipo de brilho e fica lindo. Outra coisa que é incrível de Euphoria é a trilha sonora, que não sei se vocês sabem, mas o Drake é produtor executivo da série, então dá pra perceber a evolução musical, assim, dos episódios e das coisas que tem a ver com cada episódio. E essa música do último episódio, que eu não quero dar spoiler, mas é cantada pela Zendaya, a música da última cena, assim, ó, foda. E uma coisa que eu curti muito da série é que, como a gente tá falando de uma pessoa que é viciada em drogas, né? Ela tem esse problema recorrente ao longo da série. Por muitos momentos eles usam disso pra entrar em viagens muito loucas da Rue. Então, quando a Rue acha que tá descobrindo tudo que tá rolando, tem uma montagem dela como detetive, e aí tudo fica mais granulado, a tela também fica menos widescreen. Uma referência que ela mesma diz, né, aos filmes do Morgan Freeman. No primeiro episódio, principalmente, tem bastante de uns momentos que ela vai falar de como são as coisas e por que ela não faz mais aquilo. Por exemplo, por que eu não ando mais de bicicleta quando eu tô doidona? Daí, uma montagem dela caindo várias vezes, ou seja, tá relembrando outros momentos que ela já caiu de bicicleta. Ou quando ela vai falar como passar em um teste de drogas, e aí ela fala, você pode fazer isso, isso e isso. E aí mostra ela fazendo, não porque ela tá fazendo agora, mas porque ela já tem experiência, que ela já tentou todos os métodos, né? E é interessante porque sempre que a série mostra essas coisas ilícitas, por exemplo, como passar num teste de antidrogas, né? E aí ela mostra vários métodos pra você passar, mas ela mostra as consequências de todos esses métodos. Então, beleza, você pode tomar um remédio, tomar 9 litros de água, mas depois você vai passar mal. Então, eu acho que nisso a série tem um equilíbrio interessante, porque quando a série saiu, muitos pais, né, muitas pessoas ficaram, meu Deus, que série horrível, tem um monte de pênis e tem um monte de coisa ensinando a usar drogas, que coisa horrível. Só que, na verdade, eu acho que a série mostra o oposto. Ela mostra como a droga faz mal e quais as consequências disso tudo, né? Quais as consequências do vício em drogas, assim como consequências de muitos outros temas que eu vou falar aqui. Aliás, a montagem da série como um todo é incrível. Todo o começo do episódio tem um pedacinho contando, principalmente, né, a infância, né, como que aquela pessoa surgiu e como ela foi criada. O que é bem interessante porque mostra que a gente é muito reflexo do que aconteceu com a gente na nossa infância, né? E não só a montagem desse comecinho, né, dos episódios, mas a montagem da série como um todo, sempre com esse jogo rápido, corte seco e aproveitando de alguns momentos pra entrar nas viagens da Rue, né, das imaginações dela. E uma coisa que é muito interessante é que, não sei se várias vezes, mas em alguns momentos a Rue comenta que ela não é um narrador confiável. Também, imagino, por causa das drogas, mas ela sempre fala a visão que ela tá tendo daquilo ou coisas que contaram pra ela. Então, quando ela conta da infância de outra pessoa, ela fala, a fulana contou pra Jules, que me contou depois, que tal aconteceu. Então, assim, a gente não sabe se cada coisa aconteceu exatamente do jeito que ela tá contando. E antes da gente entrar na parte dos temas da série, que eu acho que são as coisas mais legais, também queria ressaltar a parte técnica, que é incrível. Então não é só um trabalho de fotografia no sentido de iluminação e de criar luzes e sombras que são legais, mas a série usa vários efeitos muito legais. Por exemplo, quando tem o Nate criança, daí ele tá escovando o dente, daí troca pro Nate adulto. A história da fanfic que a Cat escreveu, e aí entra uma animação, né? Quando eles fazem movimentos de câmera assim, com ângulos muito diferentes. Tem uma cena que a câmera tá por cima da casa, olha as pessoas passando e daí sobe a escada. Sabe, umas coisas assim que são muito legais. Então eu acho melhor eu fazer um vídeo separado mostrando algumas cenas que eu achei foda da série. E aí, né, entramos no grande
trunfo, eu acho, da série. Claro que a parte técnica é incrível, mas se a série não tratasse desses temas que ela fala, talvez não teria tanta relevância. Euphoria mostra a juventude de hoje em dia, né, 2019, que tá rolando. Pra mim, que já tenho 31 anos, é muito estranho pensar que os nudes são a moeda do amor hoje em dia, né? E a Rue fala sobre isso, sobre enviar nudes, que as pessoas vão te julgar, mas, cara, hoje em dia é o único jeito de você trocar amor, os caras não aceitam você se você não mandar um nude. A série fala muito sobre gênero e sexualidade, né? A gente tem a Jules, que é uma personagem trans, e ela não sabe se ela é hétero, se ela é bi, o que ela gosta, o que ela não gosta, ela tá descobrindo. E tem uma coisinha que a Jules fala pra Rue no final, que é sobre a expressão de gênero dela, né? Sobre como ela quer se vestir, o que ela quer mostrar pras pessoas. Tem personagens que são héteros, mas estão lidando com coisas que pode ser uma bissexualidade, ou seja, uma pessoa gay que não tá conseguindo se expressar, não tá conseguindo se encontrar. A série fala sobre abuso dentro do relacionamento, né, sobre violência. A gente tem um cara casado que gosta de fazer sua própria pornografia e também falar sobre pornografia, né, as consequências que isso traz principalmente para os homens, né, que tem aquela coisa da pornografia ser mais violenta e os homens acabarem achando que as mulheres gostam disso, né? Então eu gostei muito que tem um episódio que foca muito na pornografia e a menina pega e fala pro cara, olha, eu não tô gostando disso, isso aqui não é legal. Aí ele, não sabia por quê, né? Então a Rue vai lá e explica quais as consequências da pornografia. Por outro lado, tem um outro episódio que alguém comenta assim, vocês assistem pornografia e tal, e aí a Cat fala, todo mundo assiste pornografia. Aí os caras falam, não, só homem assiste pornografia. Aí ela fica meio mal, assim, como se mulher não pudesse ver pornografia. Toda essa coisa da exposição online, né, de você ter um vídeo seu exposto, dos seus nudes estarem expostos. Tem toda a aula sobre fotos de pênis, né, que a Rue dá uma aula incrível e também uma viagem, né, que a gente entra numa viagem como se ela estivesse dando uma aula sobre isso. Essa coisa que a Cat acaba descobrindo, né, que ela é uma estrela na internet, na Deep Web, né? Ela descobre que tem homens que gostam de certas coisas que ela pode oferecer pra eles online e ganhar dinheiro em troca. A gente fala sobre gordofobia, aborto, morte, lidar com o que os pais jogam em cima da gente, né? As responsabilidades e as coisas que os nossos pais esperam da gente, por exemplo, com o Nate, com o McKay, ou também com as meninas, principalmente com a Rue, né? Que a mãe dela tem uma expectativa de como ela vai se portar agora que ela saiu do rehab, como que ela vai lidar com a vida. E antes de entrar na parte com spoilers, né, que eu quero falar um pouco sobre o último episódio, é muito interessante como essa série virou uma grande polêmica porque mostra pênis. Tem um episódio que eu acho que tem mais de 30 pênis que alguém contou. E assim, por que a nudez masculina é tão tabu até hoje, sabe? Depois que a HBO fez, acho que Oz, que eu acho que foi a primeira série que teve nudez masculina na HBO, a HBO é pioneira em fazer isso, não só nudez por nudez, por exemplo, como no começo de Game of Thrones, mas a nudez masculina não precisa mais ser um tabu, e eu acho que eles trazem isso de uma forma literalmente jogando na sua cara, porque a nudez feminina sempre foi de boa, né? Peitinho, ninguém reclamou que tem um monte de peitinho na série. Aí quando aparece um pênis, todo mundo fica, oh meu Deus, como assim? Bom, vamos agora entrar na parte com spoiler alert, spoiler, sai do vídeo. Que eu queria comentar um pouco sobre a série como um todo, mas principalmente sobre o último episódio, que foi um pouco confuso para algumas pessoas, mas depois de reassistir, eu achei que sim, ele fecha alguns arcos, alguns não do jeito que eu gostaria, por exemplo, o Nate e a Maddie, os dois abraçados, a última cena deles é eles abraçados, e ela falando o quanto ele faz mal para ela, o quanto ele é violento e abusivo, e ele fica, eu sei. E tem toda essa história do abuso que ele saiu ileso e eles ainda culparam outro cara, que por um lado é super interessante pra gente ver como uma rede de mentiras pode fazer algo prejudicial pra uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, né? O tal do Tyler, o menino que ficou com a Maddie um dia, não tinha nada a ver com o rolê, pronto, foi preso por abuso, sendo que foi tudo culpa do Nate. Então esse final em específico do Nate, eu acho que precisava ser um pouco mais forte com relação a ele. Mas ao mesmo tempo, eu senti que a série ficou aberta para uma segunda temporada. Mas sobre o Nate, uma cena que eu amei, que é no começo desse episódio, é a Rue matando, né, dando um monte de tiro no Nate, pegando fogo, porque ela tem tanta raiva dele, e eu acho que ela imaginou o que muita gente estava imaginando aqui também. Outra coisa que eu achei interessante desse finale é que a prom, né, aquela festa, não dá pra saber se ela rolou antes ou depois de alguns acontecimentos. Por exemplo, não dá pra saber se toda aquela cena da mãe da Rue falando, nananã, sobre o rehab e a Rue chorando,
Foi antes do prom? Foi depois do prom? Não dá pra entender. Não dá pra entender se o aborto da Cassie foi antes ou depois. Então eles deixaram o prom, né, a festa, como um evento separado. Não sei porquê, mas eu achei interessante ressaltar pra vocês que realmente não dá pra saber o que aconteceu antes. Então assim, eu senti que esse último episódio ele não deixa tudo resolvido, mas ele fecha alguns arcos. Por exemplo, a história da Cassie, que é o sonho de namorar um cara da faculdade, ele é jogador e ele é gato, nananã. Só que aos poucos ela vê que ele é super abusivo, né? Logo na primeira cena ele tenta enforcar ela. Depois ele estupra ela, né, de 4. Depois ela fica grávida e ele tá cagando pra ela por como ela vai resolver isso, sabe? E aí no final a gente vê ela fazendo o aborto e ela na escola meio que sentada, ela não tá muito afim, né, também. Que aí não dá pra entender se ela fez o aborto antes ou depois, mas de qualquer forma ela tá se sentindo péssima de tá naquela situação. E outra coisa que eu gostei bastante é das cenas de aborto, são muito focadas nela. Tão focada que, tipo, tá bem pertinho, assim, uma lente bem próxima dela, que o olho tá em foco e o nariz já não tá em foco, de tão tensa que é aquela situação, de tão íntima. Aí foca no médico e tá bem pertinho do rosto do médico, sabe? É sufocante tudo aquilo. Então a história dela tem um início, meio e um fim. Não significa que é o fim da vida dela, não tô falando isso. Mas a história tem um arco completo. Tem a história da Kit Kat, né? Que ela começa sem ânimo, ela tá ali triste, a gente vê o passado dela e aos poucos ela vai se empoderando. E aí daqui a pouco ela tá dançando, fazendo tipo um twerking na internet. Ela é linda, gente. Eu acho que ela é minha personagem favorita. E aí ela se empodera não só fisicamente, mas sexualmente. E no final ela fica com um carinha que parece que gosta dela pelo que ela é, sabe? Então teve também um arquinho dela. A Jules e a Rue, que o ship chama Rules, que, gente, eu só entendi isso no último episódio. Quando elas tatuam na boca Rules, não é de regras. É o chip, é o nome do chip delas, Rue com Jules. E eu gostei muito, eu acho que talvez a parte que eu mais me emocionei da série como um todo, principalmente no primeiro episódio, eu chorei muito. Porque eu, como bissexual, eu nunca tinha visto uma história de... talvez eu chore. Uma história de duas amigas que você não sabe se ela é sua amiga e você não sabe lidar com a situação. Eu tô toda arrepiada. Que você não sabe lidar com a situação, porque desde criança eu sentia muito isso, sabe? Eu tinha amigas que eram realmente só minhas amigas, mas eu tinha aquela amiga que você fica, será que ela gosta de mim? Será que eu gosto dela? Mas você não sabe lidar com isso, porque ninguém fala sobre bissexualidade, ou sobre você ser lésbica, ou, né, no caso dos meninos, ser gay. Imagina ainda no caso da Jules, né, que ela é trans. Mas assim, eu fiquei muito emocionada de ver, me sentir representada em uma série que fala sobre uma amizade de duas meninas que elas não sabem muito bem o que tá acontecendo. E na primeira vez que eu assisti ao final, eu fiquei meio... que é essa dança louca? E a Zendaya pulando e cantando, e aquela coisa dela se sair arrastada, né? Parece que ela não queria ir. A dança, né? Toda essa cena foda demais, muito bem feita. Mas na primeira vez que eu vi, eu fiquei... que tá acontecendo? E aí depois eu vi de novo e eu falei, tá, agora eu gostei, porque é a última viagem da Rue, né? Então vocês viram que ela usou droga, né? Ela cheirou alguma coisa, e aí ela cai na cama, puf. Então a partir do momento que ela começa a levantar da cama, tudo aquilo é uma viagem da droga que ela tá usando, que vira uma dança muito longa. E aí quando acabou o episódio eu fiquei, era isso? Acabou? Mas ao mesmo tempo, como eu disse, quando eu reassisti, eu entendi que os arcos estavam em sua grande maioria fechadinhos e no fim eu acabei curtindo muito como a série termina e deixem aberto aí para uma próxima temporada. Então coloquem aí nos comentários qual foi a sua coisa mais favorita de Euphoria, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. E é isso, espero que vocês tenham gostado, coloquem aí os seus comentários e até a próxima.